Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. E a notícia de hoje é realmente bombástica. A China está quebrada. É claro que é preciso colocar o copulativo pode nesta frase. A China pode estar quebrada, mas este copulativo só entra na frase porque ainda não dá para afirmar com 100% de certeza o tamanho do estrago financeiro naquele país, por conta daquele país. Porque lá na China todo mundo sabe, as informações passam pelo crivo do partido sempre, em qualquer situação. Acontece que quando sentimos aqui no Ocidente o cheiro da fumaça, é porque lá o fogo já está incontrolável. Daí porque, sim, são muito fortes os indícios de que de fato a China está quebrada. Mas quem afirma isso não sou eu, e sim uma longa reportagem do maior site árabe na língua inglesa, o Memory, de ontem, que aponta os sinais inequívocos, evidentes de que a China pode ruir financeiramente, já dá sinais de que quebrou. Eu já falo sobre isso. Antes, no entanto, é preciso fazer uma certa introdução para contextualizar a próxima notícia, esta notícia. A China é um país comunista, todos nós sabemos. E aí pergunta-se, quem são, ou quais são, ou onde estão os principais soldados de um regime comunista? Se você pensou nos soldados regulares, nos militares, por exemplo, pode ter errado. Se você pensou na classe trabalhadora, no proletariado, pode estar também errado. Agora, se você pensou no funcionalismo público, é possível sim que tenha acertado. Os principais soldados de um regime comunista, nós, por experiência própria, podemos dizer, são os funcionários públicos, que atuam no setor mais nevrálgico do regime, sempre em favor do regime, é claro. Isso também todo mundo sabe. Até porque sempre foi o sonho de cada habitante de um regime comunista pertencer ao Estado, fazer um concursinho, sabe como é? Pois é, para ter um emprego estável. Assim, o regime comunista, para poder operar, precisa inchar a máquina. Inchar de quê? De funcionários públicos. Nós, brasileiros, sabemos muito bem disso. Nós somos um país comunista ainda, porque a estrutura foi toda ela montada por lideranças da esquerda, com forte viés marxista. Quem não sabe disso? O sonho de todo brasileiro, quem sabe, ainda é fazer um concursinho para o Banco do Brasil, por exemplo. Nós queremos nos manter num emprego seguro e isso só quem dá é o Estado, num regime comunista. Na China, a coisa não é diferente, ou melhor, é sim diferente, porque lá o tamanho do monstro é infinitamente maior do que em qualquer outro regime. Todo mundo quer ser funcionário público, e quando se fala de todo mundo na China, é quase todo mundo mesmo. Então vejam que interessante, quando há um sinal de que o funcionário público chinês, o principal soldado da linha de frente do partido, está com problemas, é porque o regime todo está com problemas. Vejam, por exemplo, o que disse o Memory, que acabei de citar. Funcionários públicos nos corpos governantes do Partido Comunista Chinês, em algumas das mais ricas províncias da China, viram recentemente os seus salários e benefícios cortados. Uma ocorrência rara e séria
que sugere que algo está muito errado com a economia da China e que o regime comunista está em uma situação financeira muito crítica. De acordo com um artigo publicado pela agência de notícias chinesa Duowei, esses cortes se devem principalmente à combinação do Covidão, a guerra comercial iniciada por Donald Trump, que não foi muito levada a cabo pelo garoto chinês Joe Biden, mas ela ainda causa os seus estragos, não é mesmo? E também muitas enchentes em várias partes da China neste ano que está morrendo. O artigo afirmou que quase todas as províncias chinesas estão em déficit neste ano de 2021. Apenas Xangai apresentou superávit. O resto está tudo no vermelho. Pois é, vermelho, China, interessante, não? Outros fatores, de acordo com outras análises e relatórios do próprio governo, incluem os gastos maciços na Rota da Seda, no Belt and Road e outros projetos de Xi Jinping. O Belt and Road, por exemplo, que previa a reconstrução do caminho das sedas, tornando a China uma hegemonia comercial, foi também o projeto que despejou trilhões de dólares pelo mundo, principalmente na África, financiando obras imensas de infraestrutura para depois, sabe como é que é? Em não sendo ressarcida, tomar parte de vários territórios. Acontece que tudo isso parece hoje um cobertor curto. A China investiu pesado, por outro lado, faltou dinheiro em outros setores. Perceberam? É claro, é muito simples, não é mesmo? Segue a matéria dizendo, bem como um grande problema no ambiente de negócios da própria China, interno, com um grande número de empresas indo à falência. Olha que interessante. Parece que não é só a gigante da construção, a Evergrande, por exemplo, que foi à falência. Como é um gigante, claro, aparece muito mais. Mas não sabemos de fato quantos estão quebrando lá internamente, dentro da China. O Memory diz que isso é um fator, sim, preponderante nesta ruína financeira. E também empresários que perderam, muitos deles, a fé no Partido Comunista em resolver o problema econômico e estão muito relutantes em investir e expandir-se no país. Como resultado, as receitas fiscais do país não aumentaram e a base econômica está prejudicada. Bem, a Memory cita várias frases de impacto de pessoas do governo, do regime, que, claro, não quiseram dar o seu nominho na matéria, mas que mostram bem o clima do chinês, do funcionário público, especialmente nesse momento. Uma delas diz o seguinte, abre aspas, as conversas sobre cortes de salários de funcionários públicos este ano parecem ser verdadeiras em várias partes da China. Isso é um funcionário do governo falando. Muitos amigos meus que também são funcionários públicos me confirmaram esta notícia. Províncias e cidades como Jiangsu, Zhenjiang, Guangdong, Fujian e Xangai podem ser pode ser que foram atingidas pela primeira onda. Alguém divulgou no Weibo que, em dezembro, funcionários públicos dessas mesmas cidades e também outras províncias receberam notificações de reduções salariais com cortes de até entre 20% e 30%. Outra
Declaração ao Membre, abre aspas. Quando vi a notícia pela primeira vez, fiquei chocado. Os funcionários públicos da China eram considerados os empregos mais confiáveis, mesmo entre os mais abastados. Mas agora eles tiveram um corte forte no salário e isso me deixou sem palavras, disse o funcionário público. Bem, são várias as declarações aqui. Um resumão da ópera segundo o Membre. Para esta possível quebra da China, podem haver dois fatores ou dois motivos importantes. Em primeiro lugar, o ambiente econômico geral não é bom. O crescimento econômico da China pode não ser tão bom como todos imaginam. O governo está sob grande pressão financeira e só pode aumentar a receita reduzindo despesas, principalmente cortando folha de pagamento, desinchando o Estado. E aí vem um problema absolutamente estrutural. Como desinchar um Estado, como desinchar a máquina do Estado, sendo que esta é responsável pela própria manutenção do regime. Um problema, claro, para Xi Jinping. Em segundo lugar, diz o Membre, depois que o Estado anunciou sua política de que os salários dos professores não deveriam ser inferiores aos salários dos servidores públicos de qualquer localidade, muitos professores descobriram que, na prática, os seus salários continuavam inferiores aos dos servidores públicos. Portanto, fizeram uma grande pressão sobre o Partido Comunista Chinês. Falamos de funcionários públicos e sua influência é praticamente a soldadesca do regime. Claro que temos que incluir aqui os professores, que estão eles mais do que os outros na linha de frente, porque são, evidentemente, os que doutrinam as criancinhas a adorar o partido e somente o partido. Portanto, a pressão dos professores organizados em sindicatos repercute fortemente dentro do Partido Comunista Chinês e chega, claro, ao pezinho da orelha de Xi Jinping. As pessoas disseram que o caso de um professor de Xinji teve um grande impacto no sistema de serviço público do governo e causou uma ampla gama de cortes de salários dos outros funcionários públicos em todo o país. Então, o que fez o regime? Os professores pressionaram, bateram o pezinho e o regime disse o seguinte: é verdade, deveremos igualar o salário dos professores ao de outros funcionários públicos das províncias. De que forma? Cortando o dos outros, aqueles que ganham mais. Agora, está tudo bem, todos estão ganhando igual. Só que num patamar muito abaixo do que ganhavam. Desde o início desse ano, vários fatores desfavoráveis, como a pandemia, guerras comerciais e inundações, se sobrepuseram aos efeitos da economia da então gloriosa economia chinesa, o que afetou diretamente as receitas fiscais de várias regiões. O premier do Partido Comunista Chinês, Li Keqiang, exortou repetidamente os chineses a aceitarem uma vida difícil daqui para frente. Bem, a matéria é ainda um tanto longa, mas para terminar, um economista, um famoso economista de Taiwan, fez a seguinte observação no Facebook. No dia 4, ele disse que o PCC está numa situação bastante complicada na China, porque a economia lá está um caos. Pode ser um pouco de provocação, fazendo parte da guerra de informações. Mas eles estão lá pertinho, devem saber um pouco melhor do que nós a situação econômica chinesa.
Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que devemos imaginar que a China está golpeada e logo cambaleará por aí até ao abismo? Não, é claro que não. Esse é um momento que certamente o dragão chinês sente as dores de um golpe. Só que é preciso lembrar que é aí, exatamente aí, que ele fica mais perigoso. É como a cobra. Muito bem, a cobra, quando é golpeada, não de morte, torna-se muito mais perigosa do que antes do golpe. É bom lembrar disso. Para terminar, uma notícia também muito interessante. Essa diz respeito a Israel. Vejam o que diz também uma matéria do Membre de hoje. Em 22 de novembro de 2021, na periferia da Expo de Dubai, Israel e Emirados Árabes Unidos assinaram uma carta de intenções para a cooperação nas esferas de energia solar e dessalinização de água no combate às mudanças climáticas. De acordo com a declaração que foi assinada pelo ministro da Água da Jordânia, Mohammad Al-Najjar, pela ministra de Energia israelense, Karine El-Har, e pela ministra de Segurança Hídrica e Alimentar dos Emirados Árabes, Mariam Al-Mahiri, na presença do enviado do clima dos Estados Unidos, John Kerry, uma empresa dos Emirados Árabes comprometeu-se em construir uma usina de energia solar na Jordânia para exportar 600 megawatts de energia para Israel, enquanto Israel comprometeu-se em fornecer à Jordânia 200 milhões de metros cúbicos de água dessalinizada para aliviar sua severa escassez. A Jordânia não tem água. O acordo emergente, portanto, foi apelidado de Acordo Água por Energia. E aí você deve imaginar, os jordanianos ficaram felizes à beça, porque afinal ninguém vive sem água, não é mesmo? Sem energia dá para viver, sem água não. Apesar de que sem energia tomar banho frio não é fácil, mas dá para viver. Agora, como viver sem água? E o mais interessante, Israel, que é desse tamanhinho, cercado de deserto por todo lado, fornecerá água para o seu vizinho, a Jordânia, o reino da Jordânia. Então, é claro, imaginamos os jordanianos estão felizes, estão bebendo água como se não houvesse amanhã. Não é bem assim. A notícia sobre o negócio gerou uma onda de raiva na Jordânia, gerando protestos nas ruas e atraindo críticas de políticos e figuras públicas, bem como nas redes sociais e na imprensa. A prisão de pessoas por protestar contra o negócio enfureceu ainda mais o público. Os oponentes do acordo o descreveram como mais uma expressão de que a Jordânia está colaborando com Israel e com o Tratado de Abraão, do qual foi contra desde o começo e por aí vai. Rasgaram as vestes, cobriram-se de cinzas. Não queremos nada com Israel, mesmo que esse nos ofereça água no deserto. Bem, é claro que isso vai para o âmbito da irracionalidade, é a ira cega, o ódio cego. Mas o mais interessante desta notícia é que Israel, como disse, pequenininha, desse tamanho, cercada de desertos, agora também exportará água. Ela exporta flores que planta no deserto, nos antigos desertos, porque agora são tapetes. Exporta flores ornamentais para a Europa, sem falar de todo o aparato tecnológico e tudo mais. E, portanto, também água. Isso entrará na balança comercial de Israel. Só que dentro de Israel existe uma comunidade palestina que não produz nada. Mas prestem atenção, uma comunidade palestina que não produz nada, apesar das montanhas e mais montanhas de dólares que recebeu dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos,
no mínimo pelos últimos 50 anos, no mínimo. E o que fizeram com esse dinheiro as autoridades palestinas? Não investiram em água, não investiram em energia, não deram ruas, não deram água tratada, saneamento básico, boas escolas, nem mesmo hospitais para o seu povo. Mantiveram os palestinos na pobreza, na miséria e na ignorância. Alimentaram apenas o mesmo ódio cego que hoje se materializa, se concretiza na Jordânia por décadas contra os judeus. Quando Yasser Arafat, o líder e fundador da OLP, morreu, seus familiares começaram a brigar desesperadamente, como cegos brigando com faca no escuro. Por conta do quê? Da sua fortuna. Descobriu-se que ele tinha uma fortuna estratosférica, quase tão grande quanto da rainha da Inglaterra, em contas na Suíça. Como é o nome disso? Eu não faço ideia, mas é um nome bem pesado, não é mesmo? Pois é, e Israel é que é combatido. Aqui no Brasil também, diga-se, quem não lembra das juras de amor de Lisinácio, o capanheiro Lisinácio, para as autoridades palestinas. Chegou inclusive a desprezar Israel. Assim caminha a humanidade, meus amigos. Eu vou ali comprar um produtinho chinês barato enquanto ainda existe. Brincadeira. Até depois.